Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Oh, coisa boa! Chegamos à nossa aula de revisão. Quer dizer que está acabando, né? Triste porque a gente não vai se encontrar mais aqui nas nossas aulas, mas por outro lado é muito bom porque você já pode se tornar aí um baita de um profissional nessa área do audiovisual. Por que não trabalhar com isso, ganhar dinheiro, ir para Hollywood, né? Vamos lá então para a nossa aula de revisão, para a gente relembrar um pouquinho de todo o conteúdo estudado aqui na nossa matéria, na nossa disciplina de produção e edição audiovisual. Na nossa primeira unidade, a gente viu um pouquinho da introdução, né? Tanto histórica quanto dessa contextualização do audiovisual em si. A gente tratou também da pré-produção e também do roteiro, do storyboard, também do planejamento e do enquadramento das cenas, além do orçamento e também da definição da equipe com 10 pessoas ali nos grupos, né? Então vamos relembrar um pouquinho sobre essa contextualização histórica, porque o cinema surgiu, nessa sétima arte, surgiu da inquietação dos artistas da época e também dessa revolução e da urbanização das cidades. Eles procuravam ali formas diferentes de entretenimento, de conteúdo e também para dar uma movimentada ali, né, nas cidades e com tudo isso que estava acontecendo, né? E em 1895, em um café em Paris, a gente viu que os irmãos Lumière fizeram a primeira exibição pública, né, do cinematógrafo a empresários e artistas da cidade. Pouco mais de 30 pessoas pagaram para assistir a essa primeira reprodução cinematográfica. E o cinematógrafo, que foi essa máquina que eles levaram, né, para reproduzir o filme, consistia em um aparelho portátil que agregava uma máquina filmadora, uma máquina reveladora e a outra de projeção. Então deveria ser uma máquina enorme, né, que fazia aí todas essas funções para reproduzir o filme. No início foi uma histeria total, foi um frisson, porque todo mundo ficou assustado com essa exibição, que eles pensavam que os irmãos Lumière tinham prendido as pessoas dentro da caixinha. Como é que vocês colocaram essas pessoas aí? São fantasma? Como assim, né? E eles nem imaginavam que essa primeira simples exibição se tornaria uma indústria multimilionária que a gente encontra nos dias de hoje, né? Incrível, né? E o filme exibido foi a saída da fábrica Lumière em Lyon, que mostrava a saída de alguns trabalhadores da fábrica. Eles eram empresários e também foram aí cineastas, né? Considerados um dos primeiros cineastas na história do cinema. O evento, como eu disse, causou muita euforia às 30 pessoas que estavam ali assistindo, né? E eles pagaram para ver a exibição desse primeiro filme. Mal sabiam que em pouco tempo seria essa baita dessa indústria cinematográfica que a gente vê hoje. Lá em 1895, eu acho que eles nem imaginavam, né, que tomaria essa proporção tão grande e quantas milhares de salas de cinema aí, cinema na praça. A gente consegue levar o cinema a muitos lugares que a gente, né, não consegue chegar com as salas de cinema, por exemplo. E a gente viu também esse filme
que foi o primeiro, que foi a saída dos funcionários aí da fábrica deles, que foi essa primeira exibição. Eu trouxe aqui novamente para você, caso não tenha assistido ou queira assistir novamente, para você dar uma olhadinha aqui e refrescar a sua memória, porque é legal também, é interessante a gente saber, né, como tudo surgiu, porque a próxima vez que você for ao cinema, como eu já disse novamente, você pode sentar e apreciar de uma forma diferente e lembrar dos primórdios dos irmãos Lumière e toda essa ideia de se fazer um filme, de captar as imagens, tá bom? Aí a gente passa para a pré-produção e também para o roteiro. A gente viu a importância da pré-produção num cinema, né, nessas produções audiovisuais aí, que é a hora da gente sentar, pensar se a gente tem dinheiro ou não, quanto a gente tem de dinheiro e o que a gente está disposto a investir para fazer esse filme, além de deixar tudo organizadinho, fazer planilhas e colocar metas aí, traçar objetivos para o nosso filme, tá bom? A pré-produção inclui custos de elaboração do roteiro, do storyboard e também da construção dos sets, que são os cenários. Os custos de produção incluem salários da equipe, os equipamentos, como a gente viu, viagens, caso for necessário, além da alimentação, transporte e hospedagem. Se a sua produção audiovisual é caseira e não tem orçamento, você pode pegar emprestado, fazer uma ação conjunta com seus amigos para que haja a produção desses cenários e também a gente contrate sem pagar os atores, que pode ser seu primo, sua irmã, seus amigos. Se não tem dinheiro, não tem problema, o importante é a gente fazer. Tá? Então, como a gente viu, a pré-produção é o momento de planejar o nosso filme para que tudo saia conforme o planejamento, conforme o planejado, né? E algumas questões que entram aí na pré-produção, como a gente viu também, vamos relembrar. A gente consegue ver as locações, que são os locais que a gente vai gravar. Tem que tomar cuidado também com o período do dia, a gente tem que analisar isso durante a pré-produção, junto com a decupagem. O elenco, os figurantes, também o cenário, elementos gráficos, efeitos especiais, o figurino que vai ser utilizado, cabelo e maquiagem, equipamentos, os veículos, enfim, tudo que a gente for precisar para a nossa produção tem que estar na pré-produção, tem que ser pensado com antecedência, ok? E aí vem o roteiro, que é o início do nosso produto audiovisual, que é a nossa história. É o momento que você senta, escreve ali na frente do seu computador o que você quer, o que você pretende, quais são os diálogos, as indicações das cenas, marcações de tudo que você quer passar para o seu telespectador. Quem serão os personagens, por exemplo, tem que estar no seu roteiro também. Quais ações estão envolvidas, como serão as cenas, vai ser um drama, vai ser um romance, em qual época vai ser passado, né? E você tem que pensar na sua estruturação do roteiro. Tem que ter um início, um meio e um fim, né? Os atos, o primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato, que vai aí se desenvolvendo a sua história. E essa trama, né, tudo, é um novelo de lã. Você vai ter que ir costurando tudo isso para que fique interessante e diferente para que o seu público queira assistir. Início, meio e fim, todo mundo consegue fazer. Mas o interlaçar disso tudo, como isso vai se desenvolver, essa história, é a sua cereja do bolo, é o seu diferencial. Então pense com carinho na produção do seu roteiro. Feito o roteiro, a gente faz a pré-produção junto e depois a gente vem para o storyboard, que nada mais é do que aquela história em quadrinhos que a gente tem que fazer do nosso roteiro para indicar os enquadramentos que o diretor, ou que o roteirista, ou que o produtor deseja para aquele filme, tá? Então a gente vai ali desenhando e nada mais é do que uma espécie de história em quadrinhos, né? Que a gente tem que ali indicar mudança de ângulo, indicar ênfase em algum objeto ou em algum ator durante determinada cena, tá? O objetivo não é contar detalhadamente, mas sim auxiliar no planejamento e na narrativa. Tudo tem uma ordem. Primeiro o roteiro, depois o storyboard, porque você precisa, como a gente já falou nas nossas aulas, do roteiro para você transcrever o que está escrito em desenho para você auxiliar o seu diretor de imagem. Não precisa ser desenhista profissional não, viu, gente? Aqui a gente trouxe alguns exemplos, né, da nossa aula. Não precisa desenhar tão perfeitamente, você pode fazer bonequinhos, como eu disse. Mas o importante é você indicar o que você quer. Por exemplo, a gente vê aqui a reprodução exata da cena, duas setas indicando para o centro, que provavelmente indicam a direção da câmera. De aberta, um plano mais aberto, para um plano mais fechado, um plano mais geral, mais detalhe ali, como a gente consegue ver que sai da cena aberta para a xícara na mão da atriz ali, né? Igualmente nessa cena que a gente comentou, do detalhe, do enfoque do rosto, então um close ali, um plano de detalhe bem fechadinho
com as setas indicando também a proximidade, né, a profundidade da nossa cena. Então, esse, resumidamente, é o storyboard, é você desenhar tudo aquilo que você quer passar para o seu diretor de imagem. Vimos também alguns planos e enquadramentos, né? Tem o plano geral, o plano médio, o plano close, o plano detalhe, tem o plongé e o contra-plongé, que são os ângulos de cima para baixo, de baixo para cima. Cada um tem uma intencionalidade, então você tem que tomar também muito cuidado com os enquadramentos que você vai utilizar, porque todos eles contam uma história, fazem parte da nossa narrativa, tá? Feito isso, a gente vai para a nossa definição de orçamento e também da equipe. Quanto você tem de dinheiro para investir no seu filme? R$100, R$1.000, nada, R$0? Difícil não gastar nada, né? Mas gastar o menos possível. Então você tem que planejar e fazer esse orçamento e lembrar que muitas coisas entram no orçamento, né? Feito isso, você tem que estabelecer metas e prazos. Se necessário, pede emprestado, aluga, faz você mesmo. O importante, como a gente disse, é não deixar de fazer. E lembrar também que além dos custos da gravação, das cenas, né, dos objetos, por exemplo, tem o custo com as equipes. No início a gente pode ser até que trabalhe de graça, mas depois a gente vai querer cobrar, né, pelo nosso trabalho. Então, coloque o custo da equipe aí no seu orçamento também, tá bom? E a gente escalou aqui como essenciais alguns pontos, né, algumas profissões aí, profissionais dentro da produção cinematográfica que você não pode deixar de ter. Lembrando que às vezes nas produções caseiras o diretor é o produtor, é o editor e ele filma, às vezes até atua, né, dependendo aí do orçamento e do nosso trabalho mesmo. Mas o ideal é que cada um exerça uma função para que não fique embaralhado ali, que você consiga fazer o seu trabalho da melhor forma possível, né? Então a gente elenca aqui como essencial o diretor-geral, o diretor de fotografia, o produtor e o sonoplasta que mexe com o som. Na direção de arte a gente tem o figurinista, o maquiador, o iluminador, que cuida da iluminação, da luz, né? E também o continuista, que é uma pessoa muitíssimo importante. Na pós-produção, a gente precisa de um supervisor, que geralmente é o diretor-geral, e também de um editor para mexer ali no software, né, alguma coisa mais específica ali que ele saiba. Não necessariamente precisa de todo mundo, mas é importante ter, dependendo de quanto dinheiro você tem para aplicar nessa sua produção. Conclusão, não é tão simples assim fazer um vídeo, a gente viu que precisa de várias etapas, então você tem que se mexer e se movimentar para que isso dê certo, ok? Vamos para a próxima unidade número 2, que é do planejamento à prática. A gente vai falar um pouquinho do casting, da definição das locações, da direção de arte e também da continuidade. Então, o casting nada mais é do que a interpretação e a escolha dos seus atores. Então, escolha muito bem, porque é ele quem vai dar a cara do seu filme, né? Ele quem vai dar vida ao seu personagem principal, ao seu personagem secundário, ao mocinho ou ao vilão. Então, esse ator tem que estar muito bem preparado para superar as expectativas do diretor para que ele seja o escolhido. Então, se prepare muito bem, porque o casting é uma das etapas mais importantes durante a pré-produção do filme, né? A escolha dos atores quanto ao diretor, se ele quer mais alto, mais baixo. Então, você tem que estar familiarizado ali com o roteiro também para você superar as expectativas e se sair bem no seu casting, ok? Definição das locações. Tão importante quanto definir os atores é definir o local que o seu filme vai se passar. É um filme antigo? É um filme atual? Precisa de locações diferentes, uma igreja, uma escola? Então você tem que pensar lá na pré-produção, né, quando você for fazer o roteiro, se vai ser um filme mais complexo, lugares diferentes, ou se vai ser um filme de fácil acesso, fáceis locações, né? Tem que prestar atenção no horário do dia, se tem determinada época diferente, uma cidade que conta os locais, tem que ter a casa do personagem principal, tem que ter a escola, enfim, tem que ter tudo que o seu filme, né, tiver ali descrito no roteiro. Se for um filme de baixo orçamento, use a criatividade, faça um cronograma e siga esse cronograma para você não se perder aí nos seus dias de produção e para depois não atrapalhar a gravação. Eu trouxe também um modelo de planilha para a produção, para você anotar exatamente o que você vai precisar em cada locação. Anote o máximo de detalhes possíveis, porque coloque as observações, porque você vai precisar. Se a cena vai ser gravada durante o dia, durante a noite, enfim, tudo que você vai precisar para aquela locação, para ajudar toda a sua equipe a trabalhar de uma forma melhor, tá bom?
Lembrando também, essa citação que a gente colocou, que não se refere apenas a onde acontece a ação, mas ela também utiliza os elementos para complementar e destacar o estilo da sua narrativa. Então, o local é muito importante, ele também ajuda a contar a história ali do seu filme, ok? Depois disso, a gente vai para a direção de arte, que define junto ao diretor a linha criativa, a concepção do estilo e também a imagem daquela obra, além da cor, né? A direção de arte é responsável por tudo que vai para frente da lente. Tudo que está na cena é responsabilidade da direção de arte. Os objetos, o cabelo da atriz, a roupa, o figurino, a cortina do quarto, então tudo é responsabilidade deles e precisa ser pensado previamente, na pré-produção também, na decupagem, para que isso esteja muito certinho e definido junto ao diretor, para que seu filme tenha a cara do seu roteiro. Às vezes é passado 1800, 1900, direção de arte senta, estuda costumes, trejeitos, roupas, cores, né? Antigamente eram usadas cores mais neutras, cores pastéis. Hoje em dia são cores mais alegres, mais vibrantes, então tudo depende do que o seu filme quer passar e a direção de arte é responsável por absolutamente tudo isso. A gente trouxe um vídeo, né, para mostrar um pouquinho mais o trabalho do diretor de arte, da importância dessa figura e dessa equipe para a narrativa do seu filme, certo? Dentro da produção de arte também, junto ao diretor de fotografia, ao diretor geral, a gente tem o continuista, a continuidade, que nada mais é do que você anotar ali nos mínimos detalhes, desmiuçar ali tudo o que acontece na sua cena. Porque geralmente a gente não grava de forma linear, a gente grava cenas de forma não sequenciais, né? Às vezes grava a cena 1 junto com a cena 3, porque se passa no mesmo ambiente, para aproveitar o espaço, para aproveitar todas as equipes e também o elenco. Então o continuista tem que estar ali atento a todos os detalhes, roupa, o olhar que o ator parou, se a moça estava com a unha descascada, o brinco que estava, a roupa, o jeito se estava amarrado, absolutamente tudo para dar continuidade. Porque se o continuista trabalha bem, a gente não percebe que ele estava naquele filme, que ele trabalhou. Muitas vezes a gente encontra erros de continuidade, estava olhando para cá, daí a cena vem olhando para cá, então isso não é legal. A gente precisa de um bom continuista, ele sempre vai estar com uma prancheta, lápis na mão, um cronômetro e anotando os takes que deram certo para ajudar na edição também. Então o continuista é uma pessoa muitíssimo importante no nosso filme, como a gente viu, por exemplo, nessa cena do Game of Thrones, que tinha um copo tipo do Starbucks, né, de café, é uma era medieval, uma época muito antiga que não existia esse filme, então não está no mesmo contexto, por isso o continuista aí deve ter sido mandado embora, com certeza, porque não prestou atenção junto à direção de arte, né, que esse copo estava ali, e foi o maior bafafá na época, a gente viu também. Continuidade, né, da gravação é não linear e a gente precisa então que o continuista fique ali ajudando nisso tudo, junto à direção de arte, que é responsável por absolutamente tudo que a gente vê na cena. Por isso é muito importante você escolher bem a sua equipe de todo o filme, tá? Para que ele saia do jeito que você quis, pensou e planejou aí para que seja tudo certinho, certo? Na unidade 3, a gente viu o audiovisual na prática, como a gente pode aplicar todo esse conhecimento agora na prática. A gente viu um pouquinho da decupagem, da produção em si, do áudio e também do Foley e da importância da imagem e também na iluminação durante as gravações. Muito importante, gente. Na decupagem, que nada mais é do que extrair do roteiro tudo aquilo que a gente vai precisar na cena, é um resumo da cena, né? A gente tem que descrever exatamente tudo que a gente vai utilizar durante as nossas gravações. É importante que todas as equipes façam a sua decupagem. Há uma decupagem geral, mas a direção de fotografia faz uma, a produção faz outra, a direção de arte faz outra, porque cada equipe precisa de objetos e itens específicos, então cada um ali tira do roteiro aquilo que precisa para gravar aquela cena. Qual lente vai ser utilizada, se precisa de objetos diferentes, figurino, o que vai precisar, se vai precisar de alimentação, a produção tem que cuidar disso, do transporte e tudo mais. Então é na fase da decupagem que a gente faz todas essas anotações, tá bom? O ideal ainda é apontar quais cenas precisam de mais recursos. Aquelas cenas que você sabe que vai dar problema, grava primeiro. Porque às vezes o dinheiro vai acabar no final, você precisava de um baita de um dinheirão para fazer aquela cena, então já faça no início, poupe tempo e se der problema você tem um tempo maior aí para resolver esse problema, ok? Dicas para uma boa decupagem, a gente viu também
leia o roteiro imaginando as cenas, anote tudo o que precisar, use canetas coloridas para destacar, né, os elementos principais. Se tiver alguma cena problemática, já tente solucionar, descreva os movimentos de câmera, né? A gente viu o storyboard ali, se você precisar, faça também. Caso precise, desenhe, tire foto, converse com seus amigos para você ter mais ideias aí a respeito do seu roteiro, da sua decupagem, e cada um faz o seu para que na hora de gravar tenha tudo certinho na ordem do dia ali que a gente faz, entrega para a equipe, né? Esteja detalhadamente, você já sabe qual é a cena. Aí, para não ficar lendo o roteiro todas as vezes, você já tem um resuminho ali na sua tabela do que você vai precisar, tá bom? A produção, uma das partes mais importantes, né? Uma das equipes-chave aí da nossa produção audiovisual, porque é ela quem cuida dos recursos, do custo do filme, da logística, da tática de filmagem, também do retorno de investimento, ou seja, praticamente tudo, né? Ele transforma a história em um filme de sucesso, né? Também é a tarefa do produtor, que pode ser produtor executivo, coprodutor ou produtor associado. Independente do nome, o objetivo da produção ou do produtor é fazer com que o filme flua, aconteça. E é também função dele manter a paz e a calma no estúdio. E quando for para acelerar também, vamos galera, bora lá! Dá uma energizada aí. E dá bronca também, às vezes a produção puxa a orelha de todo mundo. Dentro da produção audiovisual, que não é só imagem, é também áudio e som, a gente estudou um pouquinho a respeito da importância da captação de um bom áudio, de um áudio de qualidade, que junto à imagem vai contar a história do seu filme, faz parte da narrativa. Então você precisa captar ele de uma forma muito boa para que ele ajude aí a alavancar a sua história. Dependendo da cena e do local, você precisa de um microfone específico. Por isso, também é muito bom a decupagem. Você já coloca ali a equipe de sonoplastia, ou até o mesmo diretor, a produção, o local que vai ser e o microfone que vai precisar ser utilizado, porque existem infinitos tipos de microfone. Um mais direcional, um mais ambiente, um melhor, um não tão bom. Então você precisa saber onde será a gravação para você levar o microfone certo, não ficar carregando peso à toa também, né? Por exemplo, a gente viu o direcional, que é uma captação mais específica, o lapela, que é um tipo de microfone unidirecional que ele pega bastante barulho ambiente, gravador de som, que é específico para isso, grava separado, né? E também os celulares que gravam com uma excelente qualidade, mas a gente precisa se atentar aí, porque ele capta um som geral, não é muito específico, então tem que prestar atenção aí, senão você vai prejudicar toda a sua filmagem, tá bom? Dentro do áudio tem o Foley, que nada mais é do que os sons específicos que a gente escuta, uma porta abrindo, um barulho de salto alto, abrindo alguma caixa, alguma sacola, algum barulho mais específico, que é o Foley, que a gente estudou bastante ele, né, que a gente tem que gravar separadamente depois que o filme já está pronto, e é uma arte realmente, né, os atores, os artistas que fazem o Foley, a gente tem que tirar o chapéu porque é uma produção incrível e faz toda a diferença do nosso filme. Jack Foley, meados do século XX ali, fez um dos primeiros filmes e trouxe a importância aí desses sons a mais para a veracidade do nosso filme, para ele se parecer ainda mais com a realidade e ficar sonoramente ainda mais bonito, olha só. A gente trouxe, inclusive, vários filmes, né? Nosso estudo de caso foi referente ao uso do Foley. E tem aqui também o filme Gladiador, que o pessoal utilizou ali de várias ferramentas para fazer o barulho ali das espadas e tudo mais. Então o Foley é isso, é a arte de reproduzir os sons, não necessariamente com o mesmo material, mas reproduzi-los da forma mais real e verdadeira possível. Dentro da gravação, além do Foley e do áudio, a gente tem a imagem e também a iluminação, que são pontos cruciais e contam a história tanto quanto os personagens, as roupas e o áudio também. Há vários tipos de câmeras e lentes e a gente precisa definir aquela que a gente quer. Além disso, tem a iluminação também, que também ajuda a contar a história do seu filme. É um filme de terror? Tem que ter uma iluminação mais baixa, mais dark, então você tem que utilizar ali das técnicas de iluminação para você passar essa mensagem mais obscura. É um filme mais alegre, tem que ser mais iluminado, então utilize da iluminação aí, softbox, ring light, que você tiver em casa, para você conseguir iluminar, e não só iluminar, mas também passar uma história e contar esse filme aí do jeito que você sempre sonhou. Então, concluindo a nossa unidade 3, uma decupagem bem feita vai ajudar e muito nas suas etapas aí da gravação.
A equipe de produção é responsável por manter a paz, a tranquilidade e também todo o resto do seu filme, da gravação. E lembrando que a produção audiovisual é composta por som e também por áudio, por isso que você tem que ter cuidado com os dois, ok? E na nossa última unidade, a gente viu a pós-produção audiovisual, que a gente precisa ter cuidados com os arquivos, os métodos de montagem, a gente viu também os estilos de edição, linear e não linear, principais softwares também que a gente usa nesse mundo cinematográfico, né? Vamos dar uma relembradinha, né, uma passada por eles, né? A pós-produção a gente entra então nas últimas etapas do filme, edição, cores e distribuição, e é hora de criar, de brincar aí com a nossa imaginação, fazer um corte, daí faz outro, não gostou, faz de novo, a gente pode mudar, inverter as cenas aí quantas vezes a gente quiser. E a gente viu também que é muito necessário e importante ter o cuidado com os arquivos. Faça backup, leve um notebook, confira esses materiais, não confie 100% na sua câmera. Teve um intervalinho ali para água, para o banheiro? Abra no notebook, confira se está tudo certinho, se precisar já regrava, não tem trabalho de montar tudo novamente, né? Leve HD, salve em outros HDs, salve na nuvem, onde for preciso, porque se alguma coisa acontecer, você tem aonde recorrer e ter esses arquivos novamente, ok? Tome cuidado com eles. A gente viu também os métodos de montagem, que nada mais é a edição, unir essas peças do quebra-cabeça, né? E usar a criatividade também. Um bom profissional deve saber como utilizar, porque há infinitas formas de se editar e montar um filme. Então, o editor tem que ter muito conhecimento ali, porque junto ao diretor vai montar e criar esse filme, ok? Fatores que ajudam na edição do seu filme. Ser uma pessoa organizada é muito importante, acho que é o ponto mais importante que a gente viu aqui. Ter o projeto de edição como arquivo e salvando ele o tempo inteiro, saber utilizar os recursos do software, saber também a utilização do tempo, coloque aí metas, né, para você não se alongar muito na edição, mas também não ser uma coisa muito rápida. E tenha sempre diálogo com o diretor do filme para ver se está dentro da expectativa esperada ali a edição que você está fazendo, ok? Tem também os estilos de edição, tem várias formas, né, e tudo vai depender ali de como você vai editar e trabalhar. E a gente vê também que a edição linear era muito utilizada, a gente viu, né, nas fitas, na época das fitas, que não tinha como fazer uma edição não sequencial, que é o que a gente faz hoje, né, na edição linear, na edição digital, que é a mais utilizada, com certeza, porque você consegue ir, voltar, corta, tira, exclui, coloca de novo, dá um Ctrl Z, dá para brincar muito mais, é muito mais fácil do que a linear, utilizada antigamente, como a gente viu. E a gente vem então para os principais softwares de edição, né? São vários, inúmeros. Aqui no Brasil, em outros países, cada um tem o seu preferidinho lá, mas a gente viu isso também, né? Basicamente, todos os programas têm a mesma interface, né? É bem parecida uma da outra. Uma linha do tempo, que é a nossa timeline, que você joga todos os arquivos para trabalhar e tem a pré-visualização das imagens também. Os mais comuns aqui no Brasil, como a gente viu, são o Adobe Premiere, o iMovie, Sony Vegas, Filmorago, Hit Filmes e o DaVinci. Você pode utilizar qualquer um deles, o importante é você dominar a edição aí para que você faça um bom trabalho. Para quem não conhece, essa é a interface do Adobe Premiere, que tem a timeline aqui, a linha de cima são as imagens e a linha de baixo tem o áudio, como a gente conseguiu observar nas nossas aulas, né? Aqui uma pré-visualização e aqui a visualização dos efeitos que você está aplicando, de como vai ficar o seu filme. Milhares de coisas e efeitos e sons e telas e letras que você consegue colocar para deixar o seu filme mais interessante, tá bom? A gente viu também esse vídeo de uma timeline, de uma edição hollywoodiana para a gente entender a complexidade dos filmes, né? E a importância da organização. A gente consegue ver aqui que é extremamente organizado, é uma timeline limpa, com cores diferentes para a gente diferenciar os arquivos ali, para que dê tudo certo e a edição não seja sofrida, porque, menino do céu, se você não faz uma edição boa e organizada, você sofre. Então, poupe seu trabalho aí que vai ser muito mais fácil, tá bom? Concluindo, a pós-produção requer tanta atenção quanto as produções iniciais. Não é porque está acabando que você tem que largar a mão, não. É muito importante também que você faça uma pós-produção, né, muito bem feita. Tem um bom editor, que a gente já falou da importância de se ter uma boa equipe com você, né, uma engrenagem, então todas as peças têm que estar fluindo da mesma forma. Independente do software, use e abuse dos conhecimentos. E lembre sempre que é a sua obra que está sendo finalizada, é a sua alma, é o seu coração. Então você tem que dar
tudo de si ali para que saia realmente daquela forma que você esperava, não é mesmo? Aqui os artistas de Foley, que a gente fez também o estudo de caso, a importância do Foley nas produções audiovisuais. Aqui para você relembrar as nossas perguntas, as nossas questões da aula de revisão e também o fórum, que a gente vê aí o avanço das produções, a gente teve uma discussão legal para ver se não está banalizado, nas produções audiovisuais. E aqui algumas referências para você estudar ainda mais, ver ainda mais tudo isso que a gente já falou, porque essa é a nossa última aula. Eu agradeço a você, a professora Alexa Marques, agradeço de coração mesmo todas as aulas que você ficou aqui. Desejo muito sucesso para você nesse ramo audiovisual, que você seja muito feliz com a opção que você escolher e seja um baita de um profissional. Estude sempre, aperfeiçoe sempre e seja legal com todo mundo. Faça sempre o seu melhor, você vai fazer sempre, tá bom? Um beijo da professora Alexa Marques, me siga nas redes sociais e pode mandar as dúvidas se você tiver por lá. Tchau!